Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Olha, a gente vai estudar hoje, é a primeira parábola que a gente vai estudar dessa série. A gente já teve o vídeo de introdução, se você não assistiu, assiste para você entender sobre um pouco dos princípios e por que Jesus contava parábolas, tá? E agora a gente vai começar falando sobre a parábola do semeador. Antes de começar, curta, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que esse conteúdo chegue e abençoe mais pessoas. Não porque é só o canal da Amiga Bíblia, tá? Mas principalmente porque nós falamos da palavra do Senhor. Às vezes você não tem a desenvoltura de gravar um vídeo, mas você pode ter sabedoria de compartilhar com alguém, tá bom? A gente vai ler as parábolas, várias delas tem escrita nos evangelhos. Nós temos o evangelho de Mateus, que foi apóstolo, discípulo do Senhor. Nós temos de Marcos, que ele foi ajudante ali, mas ele não foi um dos apóstolos. Nós temos de Lucas. Lucas também não foi um dos apóstolos. Se você não sabia, isso é bom para você saber, para você pensar, poxa, tem tanta coisa da Bíblia para aprender, porque todo mundo pensa que os evangelistas são os discípulos, né? Os apóstolos, um dos 12, mas não são. E depois João, que também era um dos apóstolos. Os evangelhos que são bem parecidos são Mateus, Marcos e Lucas. João, ele escreve de uma maneira... Ele destaca outras coisas que os outros não destacaram. Várias das parábolas tem nos 3 evangelhos. Vou dar um exemplo para você, tá bom? Para você entender um pouco por que realmente tem 3 evangelhos. Os evangelhos foram dirigidos para um grupo de pessoas para ser compartilhado. Porém, vamos dar um exemplo aqui, ó. Olha, se você tá vendo esse vídeo aqui, alguém perguntar pra você, olha, o que a Juliana, como que tava o estúdio da Juliana, por exemplo, aqui? Você ia falar assim, nossa, lá no fundo ela pôs aqui de propósito para divulgar o livro, um livro da Amiga Bíblia. Outra pessoa não vai destacar isso, outra pessoa vai falar assim, olha que enfeitinho bonito de Jesus. A outra vai falar assim, nossa, você viu a Bíblia dela toda marcada. A outra pessoa vai falar assim, nossa, ela fica boa de azul. Todo mundo viu a mesma coisa, não vão se contradizer, mas vão destacar o que acharam relevante. Então, quando você lê o Evangelho, 3 passagens, por exemplo, a gente vai ler o de hoje, ela está em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Essas 3 passagens contam a mesma história, porém, um dá uma relevância um pouquinho mais para isso e o outro um pouquinho mais para aquilo. Mas elas não se contradizem, elas se completam. Porque se realmente fosse exatamente tudo igual, a gente podia questionar, nossa, foi uma cópia, assim, exatamente? Não, eles colocaram o que eles aprenderam, principalmente Lucas. Lucas, ele era médico, mas eu chamo ele de historiador, né? Eu tô até escrevendo um comentário de Lucas agora. Eu escrevi o comentário, a gente já editou o livro de João. Se você quer aprender mais, você pode comprar o livro, mas se não tem dinheiro, não quer, eu posso mandar de forma digital para você. Nós temos o comentário escrito de 25 livros do Novo Testamento. A gente está passando por fase de edição, corrigir, errinhos de português, de digitação, mas a gente tem 25 comentários escritos de livros do Novo Testamento. Faltando só Lucas, que eu estou escrevendo agora, e o próximo vai ser Atos. Se Deus quiser, é maravilhoso, vai me capacitar para ajudar vocês a entenderem mais da palavra de Deus. Então a gente vai ler hoje em Lucas, tá? Em outras passagens eu posso ler em outros livros. Se você quiser, aí depois ler e comparar, pode ler Lucas 8, que a gente vai ler, Mateus 13 e Marcos 4, tá bom? Essas passagens estão escritas nesses capítulos também. Mas tudo se completa e se complementa. Algum dá um destaque um pouquinho mais para isso, outro para aquilo, mas a base em si é a mesma, entendeu? Vamos lá, abre sua Bíblia aí. A gente vai ler Lucas 8 a partir do versículo 4, tá? Aqui fala que Jesus ia passando por vários lugares, ensinando e proclamando as boas novas do reino. Muitas pessoas o seguiram, além dos 12 discípulos, uma multidão, entre elas muitas mulheres também, que ajudavam até Jesus no ministério. Agora aqui vai falar no versículo 4, diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola, né? Volta no vídeo lá para entender porque Jesus contava parábolas, tá? O semeador saiu a semear. Veja que ele usa um contexto agrícola, vamos dizer um termo assim. Um contexto que era muito usado na época. Eu acho que eu só plantei até hoje, feijão no algodão, tá? Mas é gente de cidade, né? O povo fala povo Nutella, né? Mas naquela época era comum as pessoas plantarem e colher. Então, essa parábola foi contada para aquele contexto que a aplicação serve para nós também, tá? Vamos lá.
gente de várias cidades, contou-lhe essa parábola. O semeador saiu a semear. Então, um homem, no caso aqui fala o semeador, pode ser um homem, saiu espalhando sementes, tá? Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Então, a primeira caiu na beira do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda, Jesus, o quarto solo que caiu aqui, não é exatamente a quarta semente, mas o quarto solo caiu em boa terra, cresceu e deu uma boa colheita, a 100 por 1. Até em outros evangelhos diz que deu de 1 para 30, de 1 para 60 e de 1 para 100. Aqui Lucas achou relevante colocar que Lucas escreveu, eu tô pensando que eu não falei outro fato de Lucas, tá? Ele achou relevante colocar o 100, entendeu? De 1 para 100. Voltando, Lucas era médico, mas ele era um historiador. Ele buscou informações após Jesus, após de muitos anos, com pessoas. Ele tem relatos no evangelho que ele escreveu que não tem nem nos outros, porque ele buscou informações com testemunhas oculares que tinham vivido com Jesus. Fecha parênteses aí, tá? Continuando, então o versículo agora tá no meio do 8, tá? Então, encontrou uma boa terra. Tendo dito isso, exclamou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Que você possa realmente ouvir. Lembrando do vídeo passado, aquele que tem ouvido ouve, mas não ouve só com o ouvido, mas ouve com o coração. Isso faz todo sentido. E a gente vai ver que Jesus vai explicar sobre isso também. Seus discípulos perguntaram: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento do reino dos céus, mas aos outros eu falo por parábolas. Isso que a gente leu lá no vídeo passado, tá? Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Se você quer aprender mais sobre isso, veja o vídeo passado, tá? Este é o significado da parábola. Então ele explica o que significa. Ele não conta só uma história. Interprete vocês o que eu estou dizendo, que hoje em dia tá numa modinha disso aí. Não, ele explica as parábolas, tá? Várias delas a gente tem a explicação registrada aqui, né? E nesses vários evangelhos, né? Este é o significado da parábola, Jesus disse. A semente é a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Então a palavra de Deus é uma semente. Olha só. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem. No texto de Mateus e de Marcos, diz que o semeador são as pessoas que espalham a palavra de Deus, né? Eu me considero uma semeadora da palavra de Deus e espero que você também seja, tá? Então, voltando. As sementes que caíram à beira do caminho são as que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e sejam salvos. Um dos outros evangelhos cita assim: para que não entendam e sejam salvos. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, ela pode nos transformar, ela muda o nosso ser. Mas a gente não tem que ouvir só com um ouvido. A gente tem que fazer sentido isso, a gente tem que meditar, pensar com profundidade no que a gente tem aprendido, para que isso transforme a nossa vida. Então aqui caiu na beira do caminho, que na verdade aqui a lição não é sobre plantação, não é sobre solo, a lição é sobre o nosso coração. Aquela que caiu no beira do caminho, aqui esses 4, a gente vai ver que os 4 receberam a palavra de Deus, mas aquela que caiu na beira do caminho, fala que foi comida pelas aves. Jesus explica que o sentido que você tem que aprender não é que ela foi comida pelas aves. Não, o sentido é o quê? Que as pessoas são aquelas que recebem a palavra, talvez estejam até ouvindo esse vídeo, ou leem alguma coisa da Bíblia, vê vídeo de pregação, essas coisas assim, de mensagem. Porém, Satanás vem, rouba a palavra dela. Sabe por quê? Ela vê o vídeo, mas ela não pensa, não medita. Não adianta, entendeu? E Satanás, muito astuto, esperto, fala assim: vou fazer essa pessoa nem pensar, vou arrumar, encher ela de atividades para ela não parar e pensar no que ela leu, nem que ela ouviu. Por quê? Se você parar para meditar no que você leu, o que você ouviu, isso vai fazer sentido para você, você vai poder entender, mudar a sua vida. Isso Satanás não quer que aconteça, tá? As pessoas não gostam que fala de diabo,
diabo, Satanás. Mas, gente, tá na Bíblia, é fato. Se a gente não tem ideia que existe uma guerra espiritual entre o bem e o mal, que sentido faz? Entendeu? É profundo isso, por isso que você tem que escolher sempre o lado de Deus. Mas existe uma força contrária querendo fazer com que você não veja os vídeos, você não leia a palavra, você não pare para meditar na palavra. Existe força para impedir que você vá para a igreja, que você ouça pessoas cristãs que ensinam as coisas de Deus. Existe isso, é fato. Não esqueça disso, é sério. Por isso a gente precisa prestar atenção. Então aquela que caiu na beira do caminho, quer dizer, aquela pessoa que ouviu a palavra, mas ouviu, só ouviu, e o inimigo fez ela esquecer rapidinho. Olha só que coisa. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Rapaz, isso aqui é sério. É sério mesmo, porque é muito comum isso acontecer. A pessoa às vezes recebe uma palavra motivacional. A Bíblia também tem coisas motivacionais, é muita coisa disso aí, né? Mas não é só uma palavra motivacional. Vai lá, vai dar tudo certo, Deus está com você, tudo posso naquele que me fortalece. Mas você sabe em que contexto que Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece? Estava sofrendo, preso. Já tinha apanhado muito, ele fala, eu já apanhei, já passei sede, fome, frio, sem roupa, perigo de nudez, perseguição. Tudo terrível aconteceu na minha vida, mas daí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. É fácil falar tudo posso naquele que me fortalece, esquecendo de Deus. Deus vai me ajudar. Mas você está querendo andar no caminho de Deus? Você está querendo cumprir os objetivos que ele tem para sua vida? Ou você fala assim, Senhor, eu tô indo para lá, vem comigo. Haha, não. Tá errado isso aí, tá errado, tá? Voltando para cá. São aquelas pessoas que ouvem a palavra. Nossa, essa palavra foi para mim hoje. Que coisa maravilhosa. Quantas vezes eu falo isso também, porque é verdade. Mas não passa disso. Acha tudo bonito. Nossa, que mensagem. Olha, que coisa maravilhosa. Mas não passa disso. Não faz sentido, não transforma a vida. Logo vai acontecer perseguições, dificuldades, rotina exaustiva que a gente está tendo. Daí vai parar de ler a Bíblia, vai parar de estudar, vai parar de ir na igreja. Olha só que coisa séria. Não é mentira? Eu tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo passou por isso ou ainda está passando. Tô falando pra você, volta, volta. Se a sua caiu no meio das pedras, eu tô lançando aqui, espero que seja seu coração uma boa terra para multiplicar, para ter mudança, crescimento, certo? Recebe com alegria. Então nas pedras, recebe com alegria, porém, daqui a pouco vem as dificuldades, vem as lutas, alguém fala pra pessoa, você tá louca, você tá lendo a Bíblia, isso é um livro velho, isso aí não tem nada a ver. A pessoa começa a pensar, ah, é verdade mesmo, parar de ler. Pensa bem nisso aí, tá? Vamos lá, continuando no versículo 14. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Rapaz do céu. Aqui ainda fala, num dos outros, fala que começam a se preocupar demais, né? E isso acaba sufocando a vida dela. Gente, isso é a coisa mais fácil de acontecer nesse mundo que nós estamos vivendo. A gente começa a decidir, eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia, que é o que eu incentivo as mulheres a fazer. Começa um dia, 2 dias, 3 dias. Vamos dar um exemplo. No 4º dia, deu um problema, sujou demais a casa dela, teve que fazer hora extra no trabalho, as crianças ficaram doentes. Lógico, gente, acontece essas coisas. Mas daí já desanima no 4º, no 5º, no 6º, no 7º, no 8º e não voltam mais. São os espinhos que vão crescendo, porque a palavra quer crescer. Mas às vezes os espinhos, quer dizer, as dificuldades e as lutas crescem muito mais e a semente fica infrutífera, morre. A gente tem que pensar isso na nossa vida, porque é tão atual e tão real a palavra do Senhor. Essa palavra em específico é para nós hoje. Quantas vezes nós deixamos as preocupações da vida? Quantas vezes a gente prefere correr atrás das nossas coisas do que das coisas de Deus? Eu não tô falando pra você que é simples, que é fácil, porque você pensa, eu sou empresária, tenho 2 filhos, tenho marido, tenho casa, tem um monte de coisa. Eu gravo vídeo, eu escrevo comentários, eu compartilho com as minhas amigas, estudo com vários grupos, leio livros, sou amiga. Às vezes eu falho um pouco nessa função de ser amiga e tomar café com as minhas amigas. Me perdoe, mas eu vou organizar, vai dar certo. Mas a gente não dá conta, eu também faço um monte de coisa. Eu não tô aqui uma pessoa pregando coisa que, ai gente, que coisa maravilhosa, eu passo o dia lendo a palavra do Senhor. Gente, tem gente que tem esse privilégio.
mas eu não tenho. E talvez a maioria de nós não temos, mas a gente tem que separar um tempo. Mateus 6,33 é um texto maravilhoso e profundo que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porém, quantas vezes nós buscamos todas as outras coisas, quer dizer, pagar nossas contas, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar do marido, fazer isso, fazer aquilo, a gente busca tudo isso primeiro e depois vê se sobra tempo para Deus. E não sobra, tá? Então, vou dizer para você, ou vai buscar Deus só depois que deu tudo errado, né? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quer dizer o seguinte, fazer o que Ele quer. Mas o que Ele quer? Ler a palavra, gente. Leia a Bíblia todo dia. Leia a Bíblia, medite nisso, ore, fale com Deus. Tire um tempo para você. Tem pessoas que lêem de madrugada. Eu leio de madrugada. Tem gente que madrugada é 5 horas da manhã. Tem gente que lê meia-noite, tudo bem. Mas, vou falar pra você, quantas vezes eu deixava pra ler à noite e eu dormia lendo a Bíblia. A hora que eu acordava, a Bíblia caída, entendeu? Busque num momento, uma rotina na sua vida de ler a palavra do Senhor. Eu indico de manhã, mas não tá falando que é de manhã só. Mas a gente tem que ler e meditar no que leu de dia e de noite. A palavra de Deus diz isso em Salmo 1. Feliz é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Às vezes você tá buscando a felicidade fazendo o que você gosta. Sei lá, praticando um esporte, conversando com as amigas, fazendo um curso, isso, aquilo. Isso é coisa maravilhosa, precisa ser feito. Porém, a felicidade verdadeira nós encontraremos apenas em Deus. Então, em primeiro lugar, encontre lá. O resto é passageiro. E é coisas que Deus também nos dá a oportunidade de ser feliz, passageiro nessas coisas. Comendo, conversando, encontrando com pessoas. Mas eu quero dizer para você, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Porque senão, os espinhos, as dificuldades, as lutas, as necessidades financeiras vai fazer você trabalhar 24 horas por dia e você não vai ter tempo para Deus. É difícil isso. Você fala assim, mas Juliana, você não sabe o que eu tô passando. Eu não sei, mas Deus sabe. Busque em primeiro lugar, separa 15 minutos pelo menos no seu dia, de começo, tá? Não é só 15 minutos, mas de começo para buscar a Deus, para meditar na palavra do Senhor. Vamos lá, continuando. Hoje a gente já falou que aqui caiu beira do caminho, que Satanás rapidinho vai lá, tira o que ela ouviu, para que ela não entenda e não mude sua vida, não escolha o caminho de Deus, tira rapidinho. A outra a gente falou sobre as pedras, né? Que não tem raiz. Ouvem, legal, mas daqui a pouco já era. E agora a gente falou dos espinhos que vão crescendo junto conforme a planta vai tentando crescer, você vai tentando buscar mais a Deus, mas as dificuldades, as lutas vão aparecendo e parece que é tudo pior, porque o inimigo tá vendo que vai, se você continuar lendo a Bíblia, orando, ele vai perder, então ele dificulta mais ainda a sua vida nesse momento, porém, você não aguenta e morre a planta aí, né? Continuando. Versículo 15. Mas as que caem em boa terra são as que ouvem com o coração bom e generoso. Desculpa. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Olha só que coisa. Rapaz, muito profundo isso. Porque a gente tem que ouvir. Lá na primeira semente à beira do caminho, Satanás não atrapalha a gente de entender. Ele não atrapalha esse de ouvir a palavra, mas ele atrapalha a gente de entender. Agora aqui, no livro de Marcos e Mateus, também fala assim, que você vai entender, daí aquilo, a palavra que foi plantada no seu coração vai entender e vai fazer sentido e frutificar. Esse frutificar pode ter muitas interpretações, mas uma das coisas, que é a última série que a gente gravou sobre o fruto do Espírito. Aquilo lá vai frutificar na sua vida e as características são amor, paz, alegria, mansidão, paciência, domínio próprio, é o último, né? E fidelidade, amabilidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quanto mais você busca a Deus, essa palavra vai fazendo sentido em você, vai crescendo dentro do seu coração, vai transformando a sua vida, mais maravilhosa vai ser a sua vida. Com lutas, com dificuldades, com espinhos, com coisas difíceis na sua vida, com pedras no caminho. Mas isso vai crescer cada dia mais. Você vai olhar para Jesus. As lutas que os cristãos verdadeiros enfrentam, talvez sejam as mesmas que outros não enfrentam, ou até maiores do que os outros enfrentam. Porém, a gente tem um alicerce, a gente tem quem buscar, que é Jesus. Em todas as lutas e dificuldades, a gente pode ter um auxílio, que é Jesus. Olha, que essa parábola faça sentido. Pensa bem, qual delas você se encaixa hoje? De verdade, ainda fala que é um coração bom e generoso. Em outro
em outra passagem fala que são corações humildes. Humildes é reconhecer que eu já sei isso aí. A Juliana tá contando essa palavra, isso, já ouvi isso desde criança. Não, que isso faça sentido no seu coração a partir de hoje. Será que você tá ouvindo e rapidinho você se esquece, porque Satanás quer que você se esqueça? Será que a palavra de Deus está caindo no seu coração entre as pedras, que não tem raiz e logo você desiste das coisas de Deus? Será que as dificuldades que você tem encontrado na sua vida, que cada dia a gente tem mais, não estão sufocando a sua intimidade, seu relacionamento com Deus? Mas que você seja realmente, que seu coração seja uma boa terra, que produza, que eu estou lançando a semente, a palavra está sendo lançada no seu coração, mas que produza coisas maravilhosas, fruto do Espírito, e principalmente também isso multiplique para outras pessoas. Que você possa levar a palavra de Deus para outras pessoas, talvez da maneira que eu estou falando, mas falando do que Deus fez na sua vida, como mudou a sua vida a partir que você começou a ler e estudar a palavra. Deus quer que a gente multiplique, que a gente frutifique, lance outras sementes nós também. Olha, que isso faça sentido no seu coração. Estou muito feliz de gravar essa palavra, porque é coisa que faz muito sentido para mim. Eu gosto muito de aprender desse jeito e eu amo aprender como Jesus ensinava de uma maneira tão prática. Mas que Ele abra o seu entendimento, que o Espírito Santo abra o seu entendimento, que você pense realmente, que com verdadeiro e com sinceridade no seu coração. Quais tem sido esse solo? Onde tem caído essa semente aí no seu coração? Para que você possa pensar, isso é um solo bom, que frutifique, que cresça para a glória de Deus. Um grande abraço bem apertado, cheiroso, e até o próximo vídeo.